Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no Festival do Conhecimento. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou mestranda no programa de Mídias Criativas da Escola de Comunicação da UFRJ. Estou aqui também com a Mônica Clems, para nós podermos falar um pouco dos nossos projetos e como eles se relacionam com o João do Rio, que está fazendo o centenário da sua morte nesse ano. Quer falar um pouco, Mônica, sobre você? Pode ser. Meu nome é Mônica Clemes, como a Isabelle disse, nós somos colegas no mestrado de mídias criativas da UFRJ, da turma 2020. E nós estamos aqui hoje porque, de alguma forma, os nossos projetos, eles atravessam, ou são permeáveis, ou são porosos as crônicas do João do Rio, que foi um cronista mega importante no início do século XX, e que trouxe usos e costumes daquela época na cidade do Rio de Janeiro, chegou a ser considerado como um Baudelaire tropical. O então conhecido Baudelaire carioca Paulo Barreto, ou João do Rio, jornalista e escritor, cunha em 1909 o Homo Cinematográficos, que era passear pelas suas crônicas semanais no jornal Gazeta de Notícias entre 1907 e 1910, numa coluna denominada Cinematógrafo, aludindo de quando em vez ao aparelho título da coluna. Rio, cidade nova, a única talvez no mundo, cheia de tradições. Foi-se delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço despedaçante de ser Paris. E ruíram casas, e estalaram igrejas, e desapareceram ruas, e até ao mar se pôs barreiras. Desse descombro surgiu a urbis, conforme a civilização. Como ao carioca bem carioca, surgia da cabeça aos pés o reflexo cinematográfico do homem de outras cidades. Foi como nas mágicas, quando há mutação para a apoteose. Vamos tomar café? Oh, filho, não é civilizado. Vamos antes do chá, e tal qual o homem, a cidade desdobrou avenidas, adaptou estrangeiros, comeu a francesa, viveu a francesa. O meu projeto fala sobre a remoção do pilautódromo em Jacarepaguá, que aconteceu no final do século XX, mas para isso eu tive que fazer uma genealogia, né? Tive que procurar os porquês e como começa a aparecer as favelas na cidade do Rio de Janeiro. E daí uma necessidade minha de saber como contar essa história, de que ferramentas utilizar para essa narrativa. Eu escolhi utilizar imagens técnicas, então eu uso tanto imagens do Correio da Manhã, imagens fotográficas, iconográficas de um jornal, e ali a isso crônicas e poemas e ficção de literatos, né, de escritores que de alguma forma retrataram esses momentos, assim como uso também imagens de georreferenciamento e geoespaciais para falar sobre essas remoções. Passam as locomotivas bem no sopé do Morro da Providência. A povoação ali é toda outra. Uma porção de trabalhadores, de vagabundos por entre nuvens de poeira, cozendo-se as casas sórdidas e mal alinhadas. Faz um sol forte, um sol que parece mais quente, derramado assim naquela poeira, naquelas pedras, naquela gente. O morro, com seu íngreme caminho bordado de águas empoçadas, por onde vão negras maltrapilhas, moleques desnutridos, tipo suspeitos de lenço no pescoço. É impossível imaginar que ali, no centro da cidade, habite gente tão estranha e com uma vida tão própria. Desde o sopé da montanha, as casas são todas feitas de bambu entrelaçado com barro, tendo por teto pedaços de folha de flandres seguros com pedras. São baiucas, são pocilgas, são indescritíveis. Ladeando o caminho, grandes poças de águas estagnadas exalam um terrível mau cheiro.
Depois da Guerra de Canudos, os mais ousados facínoras voltaram a habitar o píncaro do morro denominado Favela. O morro era como outro qualquer morro. Por uma espécie de corredor encoberto pela erva alta, dava-se num outro mundo. A iluminação desaparecera. O caminho que serpeava descendo era ora estreito, ora largo, mas cheio de depressões e de buracos. De um lado e de outro, casinhas estreitas, feitas de tábuas de caixão com cercados indicando quintais. Tinha-se na treva luminosa da noite estrelada a impressão lida da entrada do arraial de Canudos, ou a funambulesca ideia de um vasto galinheiro multiforme. E você, Isabelle, como é que é o teu projeto? O meu projeto ele consiste na pesquisa e na criação e na execução de um webdocumentário interativo com releituras de crônicas do João do Rio. São crônicas selecionadas do livro Alma Encantadora das Ruas. O nome do projeto é Alma das Ruas. As crônicas desse livro do João do Rio, elas são passadas no Rio de Janeiro na primeira década do século XX. Essa cidade da primeira década do século XX é uma cidade que está em plena transformação. Ela saúda o cosmopolitismo, a urbanização e o saneamento. Essa transformação é levada adiante pelas reformas urbanas que estão acontecendo na cidade nesse período, pelo então prefeito Pereira Passos, que foi nomeado para a capital federal pelo presidente da República, Rodrigues Alves. Com essas reformas urbanas, se queria, entre outras coisas, eliminar os vestígios da escravidão, de um passado escravocrata, de um passado histórico que se queria ver sepultado na cidade. Queria também conferir para o Rio de Janeiro um ar mais cosmopolita. Queria transformar o Rio de Janeiro numa metrópole mais moderna, nos moldes dos grandes centros urbanos da Europa, da época, e dos Estados Unidos também. Essas reformas também tinham um caráter, uma tendência higienizadora de combater as pestes que assolavam a cidade na época, através de derrubada de moradias da população de baixa renda no centro da cidade, e como os cortiços, e remoção dessas populações para áreas mais afastadas. O webdocumentário que eu me proponho a fazer no meu projeto, ele propõe um paralelo entre o falanar na vida real pelas ruas do Rio de Janeiro, no início do século XX, descritas no livro Alma Encantadora das Ruas, pelo João do Rio, e um falanar virtual do interator que ele vai percorrer no projeto, através de uma narrativa não linear e interativa pela obra. Esse caminho do interator ele começa a ser percorrido a partir de um mapa do centro do Rio de Janeiro. Através desse mapa, o interator ele tem acesso a links que vão chegar nas releituras ilustradas das crônicas do João do Rio. Cada rua é sinalizada no mapa com uma cor e corresponde a um link com a respectiva releitura. Dessa forma, o interator ele pode escolher que percurso que ele vai percorrer pela obra e faz o seu próprio planar na obra. Para poder criar esse projeto, eu segui um processo criativo que consistiu inicialmente numa pesquisa iconográfica. Primeiro eu pesquisei fotografias de Augusto Malta e Marc Ferrez, que foram fotógrafos que trabalharam intensamente na primeira década do século XX no Rio de Janeiro e registraram essas mudanças urbanas e a sua população. Essas fotos e essas pessoas fotografadas por esses profissionais serviram como referências para os personagens que eu criei para o meu projeto. Em segundo lugar, a pesquisa iconográfica consistiu também de pesquisa de gravuras e de desenhos da Kate Kovitz, para embasar o desenho das personagens também e conferir uma dramaticidade para as suas expressões. E a pesquisa iconográfica, por fim, eu tive acesso a ilustrações, jornais impressos, anúncios e revistas dessa primeira década do século XX também, para ajudar na ambientação do meu projeto. A abordagem que eu escolhi para o meu projeto foi a do desenho.
E o desenho ele percorre todo o projeto, desde o início dele, na animação da abertura, passando pelo mapa, e chegando até as releituras das crônicas de João do Rio, que são ilustradas. Há um hiato na Feira das Vaidades, sem literatos, sem poses, sem flirts. Passam apenas trabalhadores de volta da faina e operárias que morejaram todo o dia. E o mesmo que acontece aos mulambeiros ambulantes, como o cigano que acabamos de ver. Os Belchiores compram as roupas para vendê-las com 400% de lucro. De todas essas pequenas profissões, a mais rara e a mais parisiense é a dos caçadores, que formam o sindicato das goteiras e dos jardins. São os apanhadores de gatos para matar e levar aos restaurantes, já sem pele, onde passam por coelho. Os chineses são o resto da famosa imigração. Vendem peixe na praia e vivem entre a Rua da Misericórdia e a Rua Dom Manuel. Às 5 da tarde, deixam o trabalho e metem-se em casa para as tremendas fumeries. Vês? Aquele pequeno é marcador. Faz tatuagens. Ganha vida com 3 agulhas e um pouco de graxa, metendo coroas, nomes e corações nos braços dos vendedores ociosos. A mais nova, porém, dessas profissões, que saltam dos ralos, dos buracos, do cisco da grande cidade, é a dos ratoeiros, o agente de ratos, o entreposto entre as ratoeiras das estalagens e a diretoria de saúde. As profissões ignoradas. De certo, não conheces os trapeiros sabidos, os apanha-rótulos, os celistas, os caçadores, as ledoras de buena dicha. Os trapeiros, por exemplo, dividem-se em 2 especialidades, a dos trapos limpos e a de todos os trapos. Ainda há os cursos suplementares dos apanhadores de papéis, de cavacos e de chumbo. Há também no projeto, na parte dos extras, uma chamada ação para o interator, para que ele possa colaborar com o projeto, enviando desenhos a partir das interpretações que ele fez das crônicas ilustradas, comparando com a cidade atual, que ele pode percorrer pessoalmente e tentar desenhar com a sua interpretação do que ele viu e de como a cidade se transformou e está nos dias de hoje. Ele pode enviar esses desenhos participando do projeto para uma conta de WhatsApp e Telegram, e posteriormente esses desenhos vão ser reunidos numa galeria, numa conta de Instagram, para poder expor esses desenhos e a participação das pessoas que se dispuserem a isso. É uma forma de manter o projeto vivo, e também eu pretendo fazer oficinas com ele, levar em escolas, centros culturais, para poder dar continuidade ao projeto e não ficar só em intramuros da universidade. Mônica, você quer falar agora um pouco para a gente do porquê de você ter escolhido esse tema? Sim, eu posso falar da escolha do tema e de como eu encontrei o João do Rio também, né? Que está aqui junto com a gente, que está no seu desenho também. Em 2018, eu estava levando um filme, um curta-metragem que eu realizei chamado Um Jardim Singular, que falava, através do Jardim do Palácio do Catete, sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, né, visto do lado do poder, né, de quem tinha o poder.
do Jardim Singular, participou de várias rodas de conversas, de viradas políticas, da Primavera dos Museus, enfim. Em 3 encontros, eu tive a oportunidade de conhecer a senhora Maria da Penha, que é uma das diretoras do Museu das Emoções. O Museu das Emoções, ele surge a partir de uma necessidade da Vila Autódromo, que teve mais ou menos 200 famílias removidas, restaram 20 famílias, a necessidade de que essas 20 famílias pudessem, de alguma forma, rememorar, ou se colocar, ou dizer, vocês podem estar nos removendo, mas memória não se remove. Essa é a função do Museu das Emoções, né, em relação às emoções das favelas. No primeiro encontro que eu tive com a Maria da Penha, em que a gente estava numa roda de conversa, eu me interessei muito pela nova museologia, porque era um museu das emoções, era um museu social relacionado com a nova museologia, e eu comecei a estudar isso porque me soou diferente do que eu estava acostumada em relação ao que é um museu. No segundo encontro, já foi um pouco diferente e me marcou muito as emoções e a forma como ela tratou do assunto, e eu comecei a estudar um pouco mais a fundo. Eu comecei de frente para trás, né? Eu comecei estudando o que foi a remoção da Vila Autódromo e qual foi a origem da Vila Autódromo, né? A Vila Autódromo, ela surge em Jacarepaguá primeiro como uma vila de pescadores, que é reassentada também, depois como os construtores de Jacarepaguá, é uma cidade que é construída, a gente tem o Rio Centro, tem o Autódromo, que não tinham onde ficar, porque não havia uma estrada ou uma forma de locomoção que fosse fácil, então era preferível que eles ficassem, né, tivessem a estadia ali, que era perto, né? A Vila Autódromo, ela faz muro com o antigo autódromo e muito perto do Rio Centro. E com os removidos da Cidade de Deus e de uma favela que havia no Cardoso Fontes. Então, feitas pelo Estado, né? O Estado pega essas pessoas, retira elas de onde elas estavam e coloca onde era a Vila Autódromo. Então, a gente tem esses 3 caminhos. E daí eu fui partindo para outras emoções até chegar ao final do século XIX, início do século XX, né, quando a gente tem o estabelecimento da República e a ação do Pereira Passos, que resolve remover os cortiços sem dar nenhum tipo de orientação para essas pessoas que então sobem os morros, né? Por que há um fluxo enorme de pessoas para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E a gente tinha uma cafeicultura importante, né, no Vale do Paraíba, né? E com a abolição da escravidão, essas pessoas elas têm que ir para algum lugar, né? Então elas primeiro vão para a vizinhança, né? Esses ex-escravizados vão para a vizinhança das cidades, e aí a primeira e a segunda geração começam a migrar para a cidade com necessidade de uma oportunidade melhor de trabalho, de estudo também. Você tem a Guerra de Canudos, em que foi oferecido, né, uma recompensa, uma providência que nunca foi... essas pessoas nunca foram remuneradas por essa... como é que se fala? Esse soldo que nunca veio, e elas também ficaram esperando ali no que hoje é o Morro da Providência, que muitos dizem que esse nome se dá exatamente
por essa necessidade dessas pessoas ficarem esperando por essa providência do exército que nunca chegou, né? E as armadas também, né? A revolta das armadas, ela também leva muitos a ficarem meio que sem eira nem beira também, e acabarem indo para o que a gente chama de favela, que tem o seu nome relacionado com a Guerra de Canudos. Então, esse foi o motivo pelo qual eu me interessei pelo tema. Ele, de alguma forma, ficou voltando para mim, enquanto ele ainda não era tema, né? Foram 3 contatos que eu tive e cada vez as minhas pesquisas foram aumentando, isso de alguma forma me afetou, né? Eu comecei a trabalhar nessa pesquisa por afeto, por alguma coisa que me afetou. Eu encontrei o João do Rio quando a minha pesquisa inicial no mestrado era relacionada ao metadocumentário, então, imersivo. Então, é como se o ator, né, o interator, o experienciador, né, ele fosse como um ajudante de direção, e ele estivesse fazendo parte de todos os momentos da pesquisa, da ida nos arquivos, das entrevistas com os removidos, com o Museu da Remoção, enfim, com as pessoas que, de alguma forma, foram atores, né, ativos nesse processo. E veio a pandemia e eu tive que mudar o projeto para fazê-lo com uso de material de arquivo. Mas o João do Rio, ele falava muito nessa mudança, né, na República, de usos e costumes, principalmente relacionado ao audiovisual. E foi quando o audiovisual meio que se inicia mesmo na cidade, começam a aparecer os cinemas, e ele tem uma série de crônicas em que ele fala sobre essa mudança da cidade. E ele chega a cunhar um termo do homos cinematógrafos, né? Um homem que se relaciona com essa tela, de alguma forma. E eu acabei fazendo algumas experiências com vídeo, relacionando as fotografias e os vídeos do momento atual, né, do Rio de Janeiro hoje, com a fala de ontem dele, com uma mistura de tempos e com uma possibilidade de reflexão sobre o que a gente angariou ou não pela cidade. Ele é bem crítico em relação a isso, né, em relação a esse esquema civilizatório, né, que, de alguma forma, o prefeito, na época, tentou trazer para a cidade do Rio de Janeiro. E você, Isabelle, como é que apareceu a Alma das Ruas na tua vida? Bom, a escolha do tema do João do Rio não chegou logo de cara para mim de uma forma tão imediata. Primeiro, quando eu pensei em desenvolver um projeto para o mestrado em mídias criativas, imediatamente eu pensei que eu queria falar sobre o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu vivo, onde eu nasci. Enfim, é sobre isso que eu queria falar, porque eu já havia ilustrado muitas coisas sobre o Rio de Janeiro e tinha interesse em continuar a desenvolver esse tema, até pela facilidade e pela relação afetiva que eu tenho com a cidade. E o João do Rio e o seu livro Alma Encantadora das Ruas se encaixou perfeitamente nessa minha pretensão de falar sobre o Rio de Janeiro, porque é uma obra que o texto dele é apaixonante, para mim, pelo menos eu acho muito interessante. Revela facetas que ajudam a gente a entender o Rio de Janeiro de hoje, ver como vários problemas tiveram origem, se desenvolveram. Eu passei a olhar de uma forma diferente o Rio de Janeiro de hoje, né? Então, o João do Rio me chegou por esse caminho, porque eu queria falar sobre o Rio de Janeiro. E esse projeto Alma das Ruas, ele é direcionado
primeiramente, para pessoas, independente de serem elas cariocas ou não, que elas amam o Rio de Janeiro, assim como eu, e que elas se ressentem na situação atual que está o Rio de Janeiro. E se sentem um pouco de nostalgia da capital cultural que ela foi um dia e que não é mais. Está muito longe disso. Então é um trabalho de resgate, de memória do Rio de Janeiro e das suas histórias através das releituras das crônicas do João do Rio. E a escolha desse tema do projeto também se dá para que ele possa servir como uma ferramenta de reflexão sobre a cidade do Rio de Janeiro atual, para a gente poder se questionar sobre quais problemas do nosso passado permanecem os mesmos, no que antigos problemas se transformaram. Assim, eu viso conhecer o passado para poder entender melhor o presente da minha cidade. Então, por aí que me chegou o João do Rio. E, além de tudo, é uma obra que está em domínio público, então eu teria essa facilidade de tratar dos textos dele, usar no meu projeto livremente, sem ter esse impedimento, né? Então, se encaixou perfeitamente na minha proposta, e tanto de uma forma racional como afetiva também, por ser a cidade que eu tenho um carinho especial, apesar de reconhecer todos os seus problemas e dificuldades, né? E como é que você vê o João do Rio, assim, tendo tido um contato maior com ele? Ver a obra dele, né? Mais do que a ele. É uma obra que tem muitas contradições, porque ele pega várias facetas da cidade. Ele, no Alma das Ruas, ele se concentra na população mais favorecida, esses marginalizados, e mais para o final da carreira ele já se concentra mais na frivolidade, em contar aspectos da cidade sobre a sociedade mais abastada. Eu não sou uma especialista em João do Rio, não tenho essa pretensão. O meu enfoque no meu projeto é mais pela parte do desenho e da narrativa do que me propor a ser um especialista na obra do João do Rio. Não sou historiadora também, não é esse o meu viés. Então, realmente foi uma pesquisa que eu fiz sobre ele, sobre a obra dele, com esse olhar de quem é designer e ilustradora, e me aventurei também a escrever roteiros para esse projeto, que é algo novo para mim, mas que acabei me apaixonando por essa tarefa. Então, o meu olhar do João do Rio é um olhar filtrado por essa minha experiência profissional, não de quem é historiador e quem se pretende ser um especialista em história, em literatura. Então, é um olhar de uma outra forma para a obra dele. Eu concordo com você. Eu acredito que a minha resposta é a mesma, né? Nós somos pesquisadoras, nós estamos fazendo pesquisa para os nossos projetos. E a gente tem que focar, porque senão a gente se perde também. Exatamente. Mas eu acho que é interessante, que eu acho que liga o meu trabalho ao seu, é que, de alguma forma, o João do Rio ele vai ter um olhar para os menos favorecidos, né? Porque ele foi um cronista que teve um olhar para pessoas que normalmente passam em branco, né? São pessoas que não são vistas, assim, que não são... para quem não se tem um olhar atento. E ele tinha uma sensibilidade para isso. Ele não escrevia só do escritório dele, né? Ele não estava no escritório pensando como eram essas pessoas, o que ele ia falar sobre elas. Ele era uma pessoa que ia a campo, né? Ele fazia o que se chama de observação participante, né? Etnográfica, né? Etnográfica, né? Ele participava de alguma forma da vida daquelas pessoas e do ambiente onde elas viviam também. Então ele acaba dando um ponto de vista para a gente que é muito diferente do ponto de vista dos historiadores da época, dos políticos da época, de um desejo utópico de uma cidade que eu acho que nunca existiu, na verdade. Ele disse, olha, querem isso para a cidade, mas a cidade é um pouco diferente, né? Existem atores sociais aqui que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui. Então, ele deu corpo, ele deu vida, e eu acho que ele deu voz também a essas pessoas. Esse mínimo de diferença de foco, né, de mudança de visão, eu acho que ela é importante, né?
não tem mais espaço para utopia, chega de distopia, né? E eu acho que o importante é a gente conviver com alteridade, com respeito e pensando sempre de um convívio que possa melhorar a vida de cada um, né? Que a cidade seja isso, né? Seja mais do que os cariocas da Gema, né? Contra os cariocas da Clara, que procura se colocar na periferia, né? Que a gente mude esse simbolismo, né? Desse ovo aí partido, né? Eu acho que, pelo menos é o que eu espero, acredito que você também, né? Sim, com certeza. Isso que você falou do João do Rio ter esse olhar participativo, ele inclusive foi um pioneiro nisso nas redações, né? De sair do gabinete e de ir pessoalmente, algumas vezes com guia, outras até sozinho, para pesquisar em loco os locais da cidade e levantar informações sobre esses personagens e colocar nos seus textos. É um trabalho realmente pioneiro. E isso, para mim, é a grande diferença do trabalho dele. Seja na crônica sobre as religiões do Rio, que foi um sucesso estrondoso na época, quando foi publicado, seja na crônica Visões do Ópio, que eu uso no meu projeto, numa releitura, contando pela primeira vez para as pessoas que existiam imigrantes chineses fumando ópio em Fumeris, perto da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, algo novo para a época que a população não conhecia, enfim. Ele levanta essas personagens com uma riqueza de detalhes e de uma forma tão viva, porque, de uma certa forma, ele percorreu esses lugares para poder escrever sobre isso, né? E não só de ouvir falar de uma forma fantasiosa ou ficcional, mas indo realmente nos lugares e levantando essas informações. E uma última observação que eu queria fazer sobre o meu projeto é que quando eu comecei a pensar nele, inicialmente eu não tinha essa perspectiva, mas veio a pandemia do coronavírus, a rua se tornou um local proibido, um local que as pessoas tinham que evitar por um bom tempo, tomar certos cuidados, e o meu projeto fala o tempo inteiro de rua, de percorrer a rua, estimulando a percorrer a rua da Belle Époque carioca, do João do Rio, até no próprio título do projeto mesmo, a Alma das Ruas, e, por fim, na chamada ação, convidando o interator para poder desenhar a cidade atual, comparando com o que ele viu no projeto. Também é um convite para sair para a cidade e desenhar ao vivo a rua e participar do projeto enviando seu desenho. Então, a rua percorre o meu projeto o tempo inteiro e a rua se tornou um local proibido quando eu comecei a planejar esse projeto e executar. Então, isso me deu uma nova perspectiva e eu espero que, quando o projeto for lançado, ano que vem, a pandemia, enfim, torço para que seja resolvida e a rua se torne novamente um lugar seguro, pelo menos nesse aspecto da pandemia e do vírus, né? Mas eu acho que, enquanto isso, eu acho que muda também, ou deveria mudar, a maneira como a gente vê o lugar, né? Que Foucault ele denomina de heterotopia o lugar outro, né? O lugar outro, um lugar que existe, ele é real, mas é um lugar outro, diferente do que a gente convive. E tem pessoas que vivem nesse lugar outro, né? Elas estão sempre migrando, são sempre outros os lugares onde elas estão. Eu acho que na pandemia é isso, né? Todo lugar é lugar outro, né? Porque se você está fazendo o mínimo de prevenção, você está em casa, né? Então a rua é uma heterotopia, né? Ela é um lugar outro. Então a gente também poder ter a visão desse ponto de vista e que muitos que migram vivem isso constantemente no seu dia a dia, eu acho que também acrescenta, né? E sugere reflexões. E a gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista, né, feita por nós duas, e a homenagem que a gente está prestando ao João do Rio, e que isso nos leve a novas leituras. Obrigada. Bom, eu queria agradecer
poder estar aqui no Festival do Conhecimento e partilhar um pouco do nosso projeto com vocês. E aguardem também os projetos finalizados. Ano que vem eles estarão lançados, o mestrado concluído, e aí a comunidade da UFRJ vai poder ver esses projetos prontos. Obrigada. É isso.